Uma boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez nós nos reunimos nessa quarta-feira para poder buscar poder. Normalmente a gente busca o nosso poder, né, diariamente, ali através da nossa comunhão, da leitura da Bíblia, a lição da escola sabatina, o nosso culto pessoal. Mas esse é o momento que nós nos reunimos como igreja para buscar poder que vem do alto, né? E é uma alegria muito grande nós podermos nos reunir. Apesar de não estarmos juntos fisicamente, estamos aqui juntos virtualmente, mas com o mesmo propósito, né? Sem deixar o nosso louvor e a nossa adoração de lado. Neste momento eu convido você a cantar o hino de número 33, Castelo Forte. Vamos cantar este hino?
boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Alegria tê-los conosco. Que bom, e que o Senhor igualmente. mais uma vez poderosamente esta noite. Muito obrigado. Valeu, irmão. Satisfação em revê-los assim à distância, né? Mas, pelo menos, já estamos conseguindo revê-los, né? Alguns dias da semana a gente está conseguindo acompanhar aí os irmãos no culto, né? Nem todos os cultos, mas é uma bênção, né? A gente poder estar juntos assim, apesar de todos os problemas, né? Muito bem. Vamos então. Eu pensei hoje em trazer uma mensagem onde a gente possa rever aquilo que nós já sabemos. Mas o hino que nós cantamos já é um começo, foi um começo. Mas eu queria falar sobre a grandiosidade do nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. A gente, às vezes, nos últimos meses, nós passamos assim bastante do nosso tempo envolvido com problemas, né? Ou com precauções, ou com notícia, isso, aquilo, esse problema da pandemia e tudo mais, ele tem trazido realmente um pouco de dificuldades e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem, né? Há muitas preocupações. Mas, irmãos, vamos pensar no nosso Deus hoje. Vamos pensar no nosso Deus. Eu queria começar abrindo a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, verso 18. Isaías 40, verso 18. Para que a gente comece a pensar um pouquinho na grandiosidade do nosso Deus. Então, o que diz ali? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Esse verso, assim, está nos chamando para a gente perceber e na quietude das situações, entendermos a grandiosidade de Deus. Com que nós podemos comparar a Deus, irmãos? Alguém poderia assim, né? Eu tentei aqui, mas não acho com o que comparar Deus, né? Não consigo entender com o que a gente pode comparar Deus. Mas vamos voltar um pouquinho ainda, o verso 12 do mesmo Isaías 40. Olha o que o profeta comentou sobre o nosso Deus. Ele faz algumas perguntas, né? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Olha, na concha da mão, né? Sim, a gente sabe a concha da mão aqui. Ele estava tentando dizer que com isso aqui Deus mediu as águas. E olha que a água dos oceanos é muita coisa, né? Aquilo que tem embaixo da terra, aquilo que é canto aí, é muita coisa. Ele diz, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Olha, a água desce, a água sobe, depois vem chuva, vem gelo, vem tanta coisa, né? Evaporação. Como é o nosso Deus, né? E daí continua, quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão? Uma efa é mais ou menos 22 litros. Então, uma terça parte seria aí uns 7 litros e pouco. Então, num recipiente desse, ele estava comparando, né, que nosso Deus conseguiu medir todas as substâncias que tem na nossa terra. E a gente começa a pensar, né, como que Deus consegue fazer com que isso tudo funcione direitinho, né? Mas vamos adiante. Nós vamos ter outras situações em que podemos comparar a grandiosidade de Deus. Por exemplo, lembramos da história lá dos 3 jovens hebreus, né? Amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles tinham uma visão de Deus. E quando eles não se ajoelharam diante da estátua que Nabucodonosor tinha feito, ele disse, qual é o Deus de vocês que vai contra mim? E a resposta deles foi, saiba, ó rei, que o nosso Deus pode. E o que aconteceu logo em seguida, irmãos? Eles foram jogados na fornalha. E o que aconteceu com o fogo? O fogo não virou fogo.
não queimou eles. Deus atuou. Deus pode. O fogo, naquele caso, para Deus, não foi fogo, né? A gente pode ir adiante ainda, né? O próprio Daniel. Agora, Daniel, lembramos da história, foi jogado na cova dos leões por ser fiel e por ser temente a Deus. E o que aconteceu? Aqueles animais que estavam ali esperando chegar alguém para devorar, eles não fizeram nada com Daniel. E no dia seguinte, o rei foi lá assim meio desconfiado, né? Daniel, será que porventura tal, né? O Deus do céu conseguiu te preservar, né? Então, irmãos, Deus muda até o apetite dos leões também. Eles estavam ali, logo na sequência foram colocadas outras pessoas e eles nem conseguiram chegar embaixo, já estavam devorados. Mas Daniel passou a noite inteira com eles ali na cova dos leões. Deus muda o apetite até dos leões. Que mais? Lembra daquela história? O relógio de Acás? Deus pode deter o curso do sol por quase um dia. Todo esse sistema solar, irmãos, tudo isso aqui ficou parado por conta de que o povo de Deus deveria terminar aquela luta e eles terminaram, conseguiram ganhar. Deus pode deter o curso do sol. Já pensou, irmãos? Não é pouca coisa não, né? Fiquei imaginando como é que pode parar todo o sistema, né, que existe aí e ficar ali um dia paradinho e depois, a hora que pode continuar, continua, né? O que mais? Lembramos a história lá do povo de Deus, né, saindo do Egito? Eles agora saem do Egito, estão indo, né, para a Terra Prometida e logo no começo se deparam com dificuldades, né? Chega dos lados montanhas, na frente tinha o mar, e eles agora percebem que atrás vinha o exército de Faraó para tentar reconquistá-los e trazer de volta. E eles agora ficam na dúvida, Senhor, por que a gente vem morrer aqui no deserto? E Moisés clama a Deus, e o que Deus falou para ele? Diga para o povo que marche. E quando eles colocam o pé na água, o que acontece? Aquelas águas do mar, irmãos, param ali como feito paredes, e eles conseguem passar pelo leito do rio a seco. É maravilhoso, não é mesmo? É maravilhoso como é o nosso Deus, né? Na verdade, irmãos, nós não encontramos nada que Deus não pode. Não encontramos nada que Deus não pode. Se a gente pensar o mais absurdo de qualquer pensamento que, porventura, a gente possa ter, nada do que a gente pensar, Deus não pode. Eu vou ler aqui uma poesia escrita por Cassimiro de Abreu. A poesia tem o título de Deus. Ela diz o seguinte, eu me lembro, era pequeno, brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo, sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento, que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o oceano, ou que seja mais forte que o vento? Ele termina a poesia dizendo o seguinte, minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu, um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho é Deus. Uma poesia bonita, né? E para a gente refletir aqui sobre esta grandiosidade do nosso Deus, né? Grandiosidade do nosso Deus. Mas vamos ler mais um verso aqui em Isaías ainda. Isaías capítulo 40, verso 26. Nós somos aqui desafiados a algumas coisas. Então vamos lá. Verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aqui de casa, a gente está tendo a oportunidade de todos os dias ver o nascer do sol
e ver o poente do Sol. E é muito bonito, né? Muito bonito. Aquele momento que o Sol nasce, a hora que o Sol se põe, e o céu fica bonito, aquela coisa toda assim, né? A gente até tira foto de vez em quando ali para ficar pensando naquilo, né? Então, ali, o profeta diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Olha que coisa extraordinária o poder de Deus na magnitude do espaço sideral, né? Eu não sou cientista nem matemático, nunca estudei isso assim, né? Mas vamos pensar no seguinte. Aqui na nossa Terra, comumente nós usamos algumas medidas para medir os espaços, né? Temos o centímetro, temos o metro, temos o quilômetro. Normalmente a gente tem uma extensão assim, quilômetro como a maior extensão, né? Daí contamos 1 quilômetro, 2 quilômetros, 100 quilômetros, né? 1000 quilômetros. Nós estamos aqui no Paraná e aí de Brasília dá mais ou menos 1.100 quilômetros. Então a gente coloca a nossa medida dentro desse parâmetro. Agora, no céu, os cientistas, eles usam uma outra forma de medida, chamada ano-luz. Ano-luz. O que é o ano-luz? É o espaço que a luz percorre em um ano. Vejam só, irmãos, numa velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. 300.000 quilômetros por segundo. Veja, num piscar de olhos, a cada piscar de olhos, a velocidade da luz consegue aproximadamente dar 5 voltas em torno da nossa Terra. A cada piscar de olhos. A órbita da nossa Terra tem perto de 40.000 quilômetros. Então, um pouco mais. Então, a cada piscada de olhos, ela dá mais ou menos 5 voltas em torno da Terra. Essa é a velocidade da luz. Agora, voltando à questão original aqui, o ano-luz. Então, o ano-luz é o espaço que a luz percorre num ano na velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Então, agora, aumentando a conta. Num ano, a luz consegue percorrer a essa velocidade aproximadamente 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Num ano. 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. A velocidade da luz, né? Considerando aí 300.000 quilômetros por segundo, desculpa, ela consegue num ano andar isso. Bom, agora vamos pensar no universo, no ponto mais distante. Lá pelo ano 1960, ou seja, uns 60 anos atrás, os astrônomos tinham descoberto, através das lunetas e dos telescópios e tal, pontos no universo de aproximadamente 350 milhões de anos-luz. Mas eu dei uma olhada, uma pesquisada. Atualmente, os astrônomos têm já considerado estrelas e constelações a 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra. 13 bilhões de anos-luz. Agora, a gente pode fazer, mas 13 bilhões de anos-luz é mais ou menos dá quanto isso? A gente teria que fazer uma conta que eu não achei calculadora que conseguisse fazer. Multiplicar 13 bilhões de anos por 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros, que é um ano. Então, se num ano nós temos
9 trilhões de quilômetros, multiplique isso agora por 13 bilhões de anos. Quanto que daria essa conta? Eu não consegui fazer, não achei uma máquina que fizesse. Para dizer o quê? A distância que nós estamos para essa estrela que os astrônomos conseguiram olhar nos seus grandes telescópios, né? É para a gente ver, irmãos, a grandiosidade do nosso Deus, né? Eu tenho certeza que isso não é o fim do universo. Eles viram uma partezinha só. O universo é muito maior que isso ainda, né? Bom, então, considerando essas coisas, vamos, irmãos, agora abrir a Bíblia no livro de Salmos. Salmos, vamos aqui no capítulo 19. Capítulo 19, verso 1. 3 coisas importantes que nós podemos considerar nesse momento, depois de termos visto toda essa sequência de grandiosidades do nosso Deus. Então, vamos ver ali. 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Não tem dúvida, né, irmãos? A gente viu agora mesmo aí. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Deus é o Criador de tudo, irmãos. E graças a Deus não é por acaso. Felizmente nós temos essa certeza, né? Nós sabemos de que o nosso Deus é o Criador de tudo. É como a gente pensar o seguinte, que o automóvel, né? Alguém poderia dizer que ele no começo era um pedaço de ferro, passaram-se alguns anos e aquele ferro se transformou num motor, depois, mais um tempo, aquele ferro, além do motor, ele virou também uma caixa de câmbio, e depois pneus, e depois uma lataria, e daí virou um automóvel. Isso é o que a evolução, às vezes, a evolução tem pregado sobre a existência do nosso mundo. Nós sabemos, irmãos, que não existe automóvel sem um Criador. Por consequência, não pode vir nada do nada, né? Não pode vir nada do nada. Segunda questão. Pode um carro andar a vida toda sem quebrar? Eu acho que não. Não vi ainda ninguém que não disse que um dia teve que levar o carro na oficina, né? Ou consertar uma coisa aqui, apertar ali e tal, né? Sempre a gente sabe que tem que levar na oficina. Então, irmãos, existe um Criador e também um mantenedor. O nosso Deus é o nosso Criador e também é o nosso mantenedor. Vamos pensar o seguinte, irmãos, podemos afirmar isso com segurança, com convicção. Deus é o meu Criador, Deus é o meu mantenedor. Estamos numa luta difícil, estamos com problemas, estamos com tanta situação, não sabemos o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano. Esse problema que hoje é uma coisa, daqui a pouco pode vir a ser outra. Não sabemos, mas tem um Criador e tem um mantenedor. E considerando isto, se cremos que Ele é o Criador e Ele é o mantenedor, será que cremos que Deus pode cuidar de mim e de você? Vamos pensar nisso, refletir, né? Esse grande Deus que controla essa infinidade de coisas que existem no nosso universo. Cremos nós que Ele é o nosso Criador, é o nosso mantenedor, e que cuida de mim, e que cuida de cada um de nós? Que bênção, né? Nós temos essa certeza, irmãos, nesses dias tão difíceis que estamos passando. É uma ilustração aqui. Martinho Lutero, a sua esposa, se chamava Catarina. E dizem que ela, certa vez, entrou no escritório onde estava Martinho Lutero e encontrou ele com um espírito muito abatido. Estava muito triste, estava ali bem desconsolado. E, sem dizer nenhuma palavra, ela foi ao quarto
se vestiu de luto, né? Hoje não tem muito isso, né? Mas teve um tempo que as pessoas se vestiam de luto, né? Quando perdiam, assim, seus entes queridos. Então, se vestiu de luto como se fosse um funeral. Retorna ao escritório do marido e Martinho Lutero olhou para ela, ficou meio perplexo e perguntou: quem morreu? Quem morreu? E ela, então, responde assim, sem falar muita coisa: Deus morreu. Deus morreu. E ele agora pede uma explicação, mas como assim? Ela, daí, então, disse para ele: se Deus existisse e estivesse vivo, e eu sei que ele está, mas se ele estivesse vivo, não havia motivo para um cristão como Lutero estar tão triste, tão deprimido como você está agora. Ela tentou fazer uma ilustração para Lutero com base nessa forma, né? Ok. Então, se Deus está vivo, por que, né, Lutero estava triste? Lógico, a gente passa por provas, né, irmãos? Nós passamos por provas, passamos por lutas, por grandes dificuldades. Cada um de nós. Se a gente for abrir o coração assim mesmo, de verdade, falar tudo que vai no nosso coração, a gente tem muitas coisas a dizer, né? E nós falamos a Deus, contamos a Ele, mas vamos ter certeza de que Ele está nos ouvindo, que Ele está ao nosso lado, que Ele está junto de cada um de nós. Vamos ver mais um verso, irmãos, para a gente ir concluindo. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, e então o verso 7. Vamos ver o que está escrito ali. O que devemos fazer? Então, diz o seguinte, esse verso tão inspirador para cada um de nós, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Não é muito fácil a gente lançar a nossa ansiedade sobre alguém, né? A gente tem pai, tem mãe, tem esposo, tem esposa, né? E às vezes a gente conta alguma coisa, a gente lança alguma das nossas preocupações, mas parece que nunca é assim tudo aquilo que a gente quer dizer, né? Às vezes parece que a gente sempre segura um pouco. Mas aqui nós estamos sendo colocados pelo apóstolo para que lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nas nossas lutas, nos nossos momentos diários, quando nós nos ajoelhamos ali para orarmos e falarmos com Deus, vamos colocar diante dele toda a nossa luta, toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de cada um de nós. Deus é grande em poder, irmãos. Deus é grande em amor. Deus é grande em misericórdia. E nós podemos olhar o nosso Deus, irmãos, como um pai. Pai nosso que está no céu, aquela oração, né? Pai nosso que está no céu. Realmente é isso. Vamos olhar o nosso Deus como a figura de um pai, como a figura de uma mãe. Até vou aproveitar, né? A gente não pôde viajar para visitar nossa filha, mas todos os dias ela não temos contato assim pelo WhatsApp, e ela coloca a pequenininha, está com 2 meses e alguns dias, assim ali na frente para a gente ver, e a gente percebe que aquela pequeno serzinho fica olhando ali para o pai e para a mãe, assim, parece que não tira o olho do pai e da mãe. Só está ali, olhando, quando está acordadinha, né? Olhando para o pai e para a mãe. É assim mesmo, irmãos. Deus é o nosso pai. Deus é o nosso pai. E uma historinha para terminar, bem curta. A história de um menino que entrou correndo no escritório do pai e ficou parado ali. Ficou parado. O pai percebeu que o menino entrou ali, mas não se perturbou muito com aquilo, né? Disse, bom, certo, ele vai falar alguma coisa. Mas passaram alguns momentos, passou ali 1 minuto, um pouco mais,
E o menino estava ali, não falava nada, e o pai disse, o que aconteceu? Quer alguma coisa, filho? E olha a resposta do menino. Não, pai, eu não quero nada. Eu só quero ficar perto de você. Olha só que expressão, que sentimento, né? Daquela criança. Pai, eu não quero nada. Eu só quero ficar perto de você. Meus irmãos, nessa noite, mais uma vez, que Deus nos dê este sentimento de estarmos seguros nas mãos do nosso Deus. Estarmos seguros. Passamos por provas, sim. Passamos por dificuldades. Temos familiares, temos, às vezes, nós mesmos, com uma luta ou outra aqui. Vimos os pedidos dos irmãos. Mas Deus está nos olhando. Continuemos firmes, irmãos. Não vacilemos. Não percamos a esperança. O nosso Deus, o mantenedor do céu, da terra, das estrelas e todas as coisas, Ele está ao lado de cada um de nós. E no momento certo, na hora certa, sem dúvida alguma, Deus vai ouvir a nossa petição. Vai nos atender dentro daquilo que é o melhor para nós. Mesmo que às vezes o melhor não seja exatamente aquilo que a gente está esperando, mas é o melhor que o nosso Pai vai dar para cada um de nós. Então, que nessa noite de quarta-feira, a gente possa, mais uma vez, lembrar da grandiosidade do nosso Deus. E para isso nós vamos cantar o hino número 34, que fala disto, quão grande és tu. E ao cantarmos esse hino número 34, a gente possa pensar no nosso grande Deus, cantarmos a Ele. Quão grande és tu. Quando a gente estiver cantando o coro, irmãos, pensemos, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E que esse seja o nosso sentimento nessa noite. Amém.
Vamos orar então, irmãos? Senhor Deus, amorável, querido Pai que estás nos altos céus, nessa noite pudemos, Senhor Deus, através da Tua palavra, relembrarmos tudo aquilo que Tu és, Senhor Deus, o nosso grande Deus. Quão grande és Tu, Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, nosso mantenedor, nosso sustentador, e que todo momento da nossa vida Tu estás ao nosso lado para nos guardar e nos proteger. E assim, nesta noite, bondoso Deus, queremos mais uma vez entregar a cada um de nós que aqui estamos neste culto, em Tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, mais uma vez, a cada pedido que aqui foi feito. Também aqueles casos que não foram aqui colocados, mas que Tu conheces, Senhor Deus, que está indo no coração de cada um de nós. Atende, Senhor Deus, a nossa prece. Nos cuida, nos proteja, nos mantém. Nos dá bênção também de estarmos cada vez mais nos preparando para estarmos em breve contigo no reino celestial. Abençoe a cada um dos nossos irmãos aí da Igreja Candangolândia, que ela possa ser uma bênção aí nessa região. Fica com todos nós nessa noite e no restante desta semana, o que pedimos e agradecemos por amor em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mero, obrigado pela mensagem, obrigado por nos fazer refletir mais uma vez na grandeza desse Deus tão maravilhoso. A todos desejo uma boa noite. Até mais.